Fala moçada, estamos chegando com mais um programa Grandes Seleções. Hoje vamos falar da Suécia, dessa linda camisa. Olha a bandeira da Suécia, que lindo. Um país realmente muito bacana, frio, né? Um país que tem um dos maiores índices de desenvolvimento humano. Suécia capital, Estocolmo. Suécia de Zara Larsson, que está aí na música ao fundo, ao lado do David Guetta, música que foi tema da última Eurocopa, também da banda Roxette. Suécia de muita cultura, muita tradição no esporte. Ao todo, a Suécia conquistou 469 medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão e mais 135 medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno. Uma potência. A Suécia, potência no esporte, sim. Sediou os Jogos Olímpicos de Verão em 1912. Depois sediou a Copa do Mundo de 58, quando foi vice-campeão do mundo, perdendo para o Brasil de Pelé. Daqui a pouco falaremos sobre isso. A Suécia também foi sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1995. Suécia de muita tradição, sim, em esportes de gelo e também no futebol. Futebol feminino, por exemplo, a Suécia já foi campeã da Eurocopa em 1984, vice-campeã do mundo em 2003 e na última edição da Olimpíada Rio 2016, a seleção sueca foi prata, chegou à grande final contra a Alemanha. A Alemanha venceu por 2-1 e a Suécia deu muito trabalho. A Suécia da goleira linda na semifinal eliminou o Brasil de Marta e companhia nos pênaltis. Toda a concentração, pé esquerdo na bola! Defendeu a goleira Lindenau. Vai lá no capricho, a goleira pega. A distância é pequena, partiu do Dahlqvist, bateu e fez o gol. Gol da Suécia, gol de Dahlqvist. A seleção brasileira não consegue a classificação. No futebol masculino, a Suécia também tem muita tradição em Jogos Olímpicos. Conquistou 3 medalhas, 2 bronzes, um em 24 e outro em 52. E uma vez foi a medalha de ouro, aconteceu em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Olimpíada de Londres. A Suécia conquistou o ouro. Naquela grande campanha, a Suécia começou com uma grande vitória contra a Áustria, 3-0 no White Hart Lane, casa do Tottenham. Estádio do Tottenham que inclusive será demolido, o Tottenham terá uma nova casa, jogou no último final de semana sua partida de despedida no White Hart Lane e venceu o Manchester United por 2-1, o gol do Harry Kane aí para a equipe do Tottenham, para os Spurs. A Suécia, naquela mesma campanha, venceu a Coreia do Sul pelo placar de 12-0. Olha a foto ali do Nordahl, ele marcou 4 gols nessa partida. Depois a Suécia, no clássico escandinavo com a Dinamarca, venceu por 4-2 na semifinal e conquistou a medalha de ouro, batendo a Iugoslávia por 3-1 no lendário estádio de Wembley na grande decisão. Olha aí o Nordahl no pódio. Em Copas do Mundo, a Suécia também já conquistou grandes campanhas. Como eu disse, já foi vice. Vamos contar um pouco dessa história. A primeira grande participação da Suécia em uma Copa do Mundo aconteceu na Copa de 1938, quando a Suécia terminou na 4ª colocação. Copa do Mundo de 50, realizada no Brasil, novamente a Suécia fez uma grande campanha. Dessa vez conquistou sua primeira medalhinha numa Copa do Mundo. Foi o bronze. A Suécia estreou batendo a Itália pelo placar de 3-2, a Itália bicampeã do mundo na década de 30. O jogo aconteceu no Pacaembu. A Suécia levou de 7-1, esse placar mesmo, para o Brasil no Maracanã com 138 mil torcedores. Depois disso, a Suécia, na disputa pelo bronze, venceu a Espanha pelo placar de 3-1. Entre 48 e 52, o ouro olímpico, essa grande campanha do Brasil na Copa do Mundo, e novamente o bronze nos Jogos Olímpicos de 52, a Suécia jogava com uma equipe amadora. Virei a página, Copa do Mundo de 1958, a Suécia fez uma grande campanha, recebeu a Copa e fez bonito. Venceu, por exemplo, a Hungria, que tinha sido vice-campeã do mundo com um timaço em 54. A Suécia, com 2 gols do Amin, bateu a seleção húngara. Depois, a Suécia eliminou a poderosa União Soviética, que 2 anos depois seria campeã da primeira edição da Eurocopa. Na semifinal, a Suécia passou pela Alemanha Ocidental de virada, vitória pelo placar de 3-1 contra a campeã do mundo de 54. Na grande decisão, derrota por 5-2 para o Brasil. Olha só esse golaço desse menino, quem é esse garoto? É o rei, é o Pelé, golaço clássico de Pelé contra a seleção sueca. O Brasil dando show na grande decisão no estádio Rassunda, 5 Brasil, 2 Suécia. Entre 1970 e 1978, a Suécia participou de 3 edições da Copa do Mundo. Que campanha que a Suécia fez na Copa de 74. Jogou com a seleção da Holanda, lá na Geomecânica de Cruyff, segurou um empate pelo placar de 0-0. Depois bateu o Uruguai pelo placar de 3-0 com 2 gols de Edström. Na segunda fase, em Düsseldorf, a Suécia quase que segura a Alemanha Ocidental, que seria campeã
daquela Copa do Mundo. O placar terminou 4-2 para a Alemanha, mas a Suécia lutou até o fim. Abriu o placar com o Edström, tomou a virada, depois empatou com o Sonberg, mas acabou levando mais 2 gols e perdeu por 4-2 no fim da partida. Após bater a Iugoslávia, a Suécia terminou na 5ª colocação. A equipe escandinava tinha o goleirão Hellström, além do capitão Nordqvist, golaço. Era um time realmente muito bom. Agora vamos falar do factual, aproveitar o gancho da Suécia, falar dos campeões nacionais. Por exemplo, o Benfica foi o campeão português. Benfica do Victor Lindelof, zagueiro, que tem sido aí pretendido pelo Manchester United pela bagatela de 60 milhões de euros. Zagueirão sueco dessa nova geração que fez bonito na Eurocopa Sub-21, vencida pela Suécia em 2015. Benfica campeão português. A Suécia também tem o Forsberg, camisa 10, meio campista de muito talento, um verdadeiro craque do futebol sueco hoje em dia. O Forsberg deu 18 assistências e fez 8 gols no campeonato alemão pelo Red Bull Leipzig, levando essa equipe até então desconhecida ao vice-campeonato da competição. O campeão, para variar, foi o Bayern de Munique de Robben. Olha aí, no jogo contra o Wolfsburg, que valeu o título da Bundesliga para o Bayern de Munique, o Robben fez esse gol aí, ó. Se cortou para a esquerda, meu amigo, já era, já era. O Robben, aos 33 anos de idade, fazendo muito sucesso. Aos 50 do segundo tempo, praticamente, contra o Leipzig, confronto direto na última semana, ele fez esse golaço. Olha só o elástico que ele dá no defensor da equipe do Leipzig e vai para cima, faz o gol. O Robben fazendo seus lindos gols, é um jogador realmente de muito potencial e chega forte com a Holanda para a próxima Copa do Mundo. Falando em Holanda, terminou também o campeonato holandês. O Feyenoord, que desde 99 não vencia a Eredivisie, dessa vez venceu com 3 gols de Dirk Kuyt na grande decisão, o jogo que valeu o título, aliás, contra o Ajax. O Kuyt fez esse aí, depois vai fazer o segundo de cabeça e faz o terceiro. O Kuyt, que depois dessa partida anunciou sua aposentadoria do futebol. Vai fazer falta esse jogador, esse bravo de Kuyt, que nunca foi um craque, é verdade, mas sempre demonstrou muita raça. Tivemos campeão também na França, é o Mônaco, que bateu o Saint-Étienne no meio de semana por 2-0. Olha só o Mbappé, garoto francês de muito talento, dizem que será o novo Henry. Ele fez um dos gols da vitória do campeão francês, o Mônaco. E por fim, também tivemos o campeão inglês, o Chelsea, que venceu o West Bromwich no jogo do título por 1-0, o gol do Batshuayi, o Chelsea campeão da Inglaterra. Portanto, temos aí já 5 campeões nas principais competições europeias. Agora eu deixo vocês com aquela vinheta, a boa e velha da Libertadores da América. Então vamos falar um pouco da Libertadores da América. O Atlético Mineiro está se destacando, venceu o Godoy Cruz pelo placar de 4-1 na Arena Independência, garantiu a primeira colocação do grupo, está classificado o Galo Mineiro e o Casares equatoriano está jogando muito. Nesse gol aí ele recebeu o lançamento do Marcos Rocha e fez 1-0. Depois, cobrando falta, ele fez outro. No segundo tempo, ele dá essa assistência para o Fred. Fred faz o 4º gol do Atlético na oportunidade. O Garro ainda descontou para a equipe do Godoy Cruz, como você vê aí, 4-1 para o Galo Mineiro. O Santos foi à Bolívia, na altitude, empatou por 1-1 com o The Strongest e também se garantiu na próxima fase da competição. O Chumaceiro, como joga esse rapaz? Fez 1-0 para a equipe boliviana. O Peixe empatou com outro jogador que joga muito, o Lucas Lima, que jogadaça do Lucas Lima, e o empate do Vitor Bueno ali para a equipe do Peixe. No fim, o Pablo Escobar perde esse pênalti para a equipe do The Strongest, que acaba salvando o Peixe. Outro time alvinegro classificado para a próxima fase da Libertadores da América é o Botafogo, que bateu o Atlético Nacional de Medellín, que vinha bem, que vinha crescendo. Gol aí na jogada dos Rodrigos, o Lindoso toca e o Pimpão completa. Botafogo 1, Atlético Nacional 0, o Fogão está na próxima fase. No grupo dos rubro-negros, quem se sobressaiu foi o Atlético Paranaense e o São Lourenço, isso mesmo. O Furacão, uma grande vitória para cima da Universidade Católica por 3-2. Você viu aí o gol do Santiago Silva, o tanque para a equipe da Católica, mas o Atlético Paranaense busca virada. Eduardo Silva, depois o Douglas Coutinho marca. A equipe do Universidade Católica vai empatar com o Noir, olha só.
Mas no fim o Carlos Alberto, após o passe do Jonathan, faz o terceiro do Atlético Paranaense e garante o Furacão na próxima fase, eliminando o rival chileno. O Flamengo está eliminado, perdeu para o San Lorenzo jogando fora de casa por 2-1. O Rodney chegou a marcar 1-0 para a equipe brasileira, mas com Angeleri e já aos 46 do segundo tempo, o Belucci marca o gol da vitória do San Lorenzo, resultado que manda a equipe do Flamengo para a Copa Sul-Americana 2017. O San Lorenzo está classificado para a próxima fase. E por último, a Chape não se classificou ainda, mas conseguiu uma grande vitória diante do Lanús fora de casa pelo placar de 2-1, surpreendente. O Wellington Paulista fez 1-0 para a Chape, o jogo estava empatado no fim, uma jogada de lateral, o Luiz Otávio marca esse gol aí para a Chapecoense. Então, voltando a falar de Suécia, o país será sede da final da UEFA Europa League na próxima quarta-feira, 3h45, horário de Brasília. Ajax e Manchester United. Que jogaço, quantos títulos em campo. Aqui temos 4 títulos da UEFA Champions League contra 3. É o maior campeão holandês, 33 conquistas contra 20 do Manchester United. O Ajax já venceu uma Liga Europa, ainda quando se chamava Copa da UEFA. O Manchester United já venceu a Supercopa da UEFA uma vez. O Ajax já venceu 3 edições dessa competição. Os dois venceram em 2 oportunidades o Mundial de Clubes, que encontra entre Ajax e Manchester United. Promete muitas emoções. O lateral esquerdo do Ajax, Weghorst, está suspenso, não jogará essa partida, assim como o zagueiro Bailly, da equipe do Manchester United. Vamos fazer um esboço desse confronto. Perceba que as equipes são um pouco espelhadas. O Ajax e o Manchester United gostam de jogar com 2 jogadores abertos pelas pontas. A equipe do Manchester joga aí com Lingard, olha a setinha apontando para ele aí pela direita, e com Mkhitaryan pela esquerda, e mais centralizado o Rashford, que tem sido o substituto do Ibrahimovic, que está lesionado. A equipe do Ajax vai ter que se defender. O Lingard vai atacar justamente pelo setor do Weghorst, que será substituído pelo Riederhout. A equipe do Manchester United joga ali com o Pogba, o Fellaini no meio de campo e o Herrera. O Fellaini é um jogador que aparece muito como elemento surpresa para fazer gols de cabeça. Isso é um perigo para a equipe do Ajax, justamente por causa ainda da inexperiência de sua defesa. O Sanches, colombiano, e o De Ligt são zagueiros ainda muito inexperientes e pode pesar um pouco, inclusive em jogadas aéreas, que tem sido um problema para essa defesa do Ajax. O Ajax tem como seu ponto forte essa juventude mesmo no ataque. A equipe joga também com 3 atacantes. Pela ponta está ali, você vê o Traoré, também o Younes. O Justin Kluivert costuma entrar no segundo tempo no lugar do Younes ou do próprio Traoré. O Traoré também pode funcionar como atacante mais centralizado, dependendo do contexto da partida. O Dolberg, dinamarquês, garoto também, joga ali centralizado, 19 anos o Dolberg, que é um grande jogador. Você pode reparar aí que do lado do Younes, que é um jogador muito veloz e inteligente, estará o experiente Valencia, equatoriano da equipe do Manchester United, porém muito pesado para marcar o Younes. Ali pode ser que saiam as boas jogadas da equipe do Ajax. Talvez o técnico do Ajax, o Peter Bosz, coloque até o Justin Kluivert, quem sabe, e deixe o Traoré centralizado e o Dolberg aí, no caso, ficaria no banco. Seria uma boa opção para tentar passar pela defesa do Manchester United, que é formada pelo Blind e provavelmente pelo Phil Jones, que deve substituir o Bailly. Eu acredito que será um grande jogo, muito nivelado, ao contrário do que muitos pensam, acham que o Manchester United é favorito total. Eu já acho que é um jogo que pode acontecer de tudo e que com certeza terá muitos gols. Será uma grande decisão entre Ajax e Manchester United. Moçada, também tivemos o início da Copa do Mundo Sub-20. A Inglaterra bateu a Argentina pelo placar de 3-0 no grande clássico. Destaque para a arbitragem por vídeo na expulsão do Martínez da Argentina. Olha só, 3-0 para a seleção inglesa. Outro clássico dessa primeira rodada foi Itália e Uruguai. Vitória da Celeste Olímpica pelo placar de 1-0, golaço do Rodrigo Amaral de falta. Olha só que pancada do Amaral. No entanto, um pênalti também, devido à arbitragem por vídeo, marcou essa partida. O De La Cruz acaba desperdiçando para a equipe uruguaia. O Zaccagni, no goleiro italiano, defendeu essa cobrança. A Coreia do Sul, dona da casa, estreou com vitória por 3-0 contra a Guiné. Si Hung Lee marcou um dos gols dos Diabos Vermelhos. Give me fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose.
A Suécia voltou a participar de Copas do Mundo a partir de 1990, mas perdeu os 3 jogos na Itália. Em um deles, 2-1 para o Brasil. O Brolin fez o gol da seleção sueca. A Suécia seria sede da Eurocopa de 1992, formando a grande geração que disputaria aquela Euro e também a Copa do Mundo de 1994. O time do álbum de figurinhas aqui era uma equipe formada pelo goleirão Thomas Ravelli, por Nilsson, por Patrick Andersson, Kennedy Andersson, Dahlin, Brolin. Era uma seleção muito forte, essa seleção sueca. Na Euro de 1992, jogando em casa, a Suécia venceu a Dinamarca no clássico pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Brolin. Depois bateu a Inglaterra pelo placar de 2-1. O Brolin marcou nos gols da Suécia. Ele também marcaria na semifinal contra a Alemanha. Derrota sueca por 3-2 no estádio Rasunda. O Brolin fez nos gols suecos, mas a Alemanha levou a melhor. A Dinamarca mesmo, né? Foi campeã daquela Eurocopa de 1992. Na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, a Suécia fez uma campanha de muito destaque e ficou marcada na história do futebol mundial. No primeiro jogo, a seleção sueca empatou pelo placar de 2-2 com Camarões. O Dahlin faz esse gol de empate para a seleção sueca já no fim da partida. Depois, vitória pelo placar de 3-1 contra a Rússia. O Dahlin faz 2 gols nessa partida. Olha um dos gols dele, esse jogador era sensacional. A Suécia fechou a primeira fase nesse grupo, que era o mesmo grupo do Brasil, de Romário e Bebeto, empatando com a seleção brasileira pelo placar de 1-1. O grandalhão Kennedy Andersson marca esse gol para a seleção sueca. Nas oitavas de final, os suecos enfrentaram a Arábia Saudita. Um jogo muito bom. A Suécia venceu por 3-1 a surpreendente seleção árabe. O Kennedy Andersson marca 2 vezes. O grandalhão era realmente um matador e brilhou nessa Copa do Mundo. Acabou terminando com 5 gols. Olha os gols dele aí contra a seleção da Arábia Saudita. Depois veio o confronto contra a seleção da Romênia, outra surpresa, a Romênia de Raj, quartas de final. A Romênia que tinha acabado de eliminar a Argentina. No tempo normal, empate pelo placar de 1-1 e o jogo foi para a prorrogação. Raduciu marcou os 2 gols da Romênia, esse na prorrogação. Mas no finalzinho, aos 115 minutos aí no tempo agregado, o Kennedy Andersson empata para a seleção da Suécia, os escandinavos levando o jogo para os pênaltis. E aí brilha a estrela de Thomas Ravelli, um goleiro personagem. Esse Ravelli era um cara. Ele pegou 2 pênaltis da seleção romena, um deles do Radociu, o outro do Melodetice, e a Suécia acabou se classificando para a semifinal, quando perderia para o Brasil. Olha o gol do baixinho Romário entre os grandalhões suecos, 1-0 Brasil na semifinal. Na disputa do bronze, a Suécia venceu a Bulgária por 4-0, abriu já no primeiro tempo esse placar. Olha o Henrik Larsson aí, esse carinha jogava muito, olha o cabelo do Henrik Larsson, né? Muito doido. Henrik Larsson, que seria um dos grandes jogadores da história do futebol sueco, estava muito novo nessa Copa do Mundo de 1994 e brilhou bastante com a seleção sueca. Depois disso, a Suécia disputou a Eurocopa de 2000 na Holanda e na Bélgica e chegou até cotada como uma seleção que poderia surpreender, mas ficou na primeira fase. Olha o gol do Henrik Larsson aí contra a Itália no jogo que eliminou a Suécia, vitória da Azurra pelo placar de 2-1. Formava-se ali uma outra grande geração, que é essa que eu mantenho no pôster aqui hoje. A geração da Copa do Mundo de 2002. A Suécia entraria em um grupo da morte com a poderosa Argentina, com a não menos poderosa Inglaterra e a Nigéria, a sensação da África ainda naquela época. Um grupo da morte realmente. A Suécia era menos cotada naquele grupo na Copa do Japão e da Coreia do Sul, mas os suecos ficaram na primeira colocação. Na estreia, empate pelo placar de 1-1 com a Inglaterra. Olha o gol do Alexandersson aí para a Suécia. Depois, vitória por 2-1 contra a Nigéria. Olha o Larsson, já carequinha, ele fez os 2 gols da seleção sueca. Primeiro esse aí, golaço, depois ele marca cobrando pênalti. A Suécia se classificou após um empate por 1-1 com a seleção da Argentina, resultado que eliminou os hermanos da primeira fase daquela Copa. A Argentina que chegou cotada como favorita ao título. O Anders Svensson, cobrando falta, marcou 1-0 para a Suécia contra a seleção argentina. No fim, a Argentina empatou o jogo, o Ortega perdeu o pênalti, o Redman defendeu, mas na sobra o Crespo empatou para a Argentina. O empate por 1-1 de nada adiantou. Passaram nesse grupo Suécia e Inglaterra. No entanto, a seleção sueca parou em outra surpreendente seleção nas oitavas de final. Perdeu para Senegal pelo placar de 2-1. O Larsson faz esse gol de cabeça para a Suécia, 1-0. Parecia que a Suécia conseguiria a vitória, mas o Senegal empatou no tempo normal com o Camara.
Na prorrogação, gol de ouro. Olha só a Suécia tendo a chance aí com o Svensson. Ele mete essa bola na trave. Que jogada do Svensson. Se tivesse marcado, a Suécia tinha conseguido a classificação. Mas aí vai lá o Camará e faz o gol de Senegal. Classifica a seleção africana. Senegal 2, Suécia 1. Eu digo uma coisa, se a Suécia tivesse passado por Senegal, ela tinha grandes chances de passar pela Turquia nas quartas de final e quiçá fazer uma semifinal contra o Brasil de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e também Rivaldo, Filipão, aquele Brasil que foi pentacampeão do mundo. Essa seleção da Suécia era realmente muito forte, pintavam ali grandes valores, como por exemplo o goleiro Isaksson, o zagueiro Mellberg, o meio-campista Ljungberg, que seria um dos grandes destaques da história do Arsenal também. Pintava por ali também Ibrahimovic, o tal de Ibrahimovic de pouco mais de 20 anos, fazendo sucesso com a seleção sueca na Eurocopa de 2004. O Ibra faz esse gol aí na estreia da Suécia, 5-0 para cima da Bulgária. Olha o Henrik Larsson, ele marcou 2 gols nesse jogo. Imagina só que time tinha a Suécia, com o Ibrahimovic, Larsson na frente, o Ljungberg armando as jogadas. Era realmente uma equipe muito boa. A Suécia depois empatou com a Azurra pelo placar de 1-1. Olha o golaço de calcanhar que faz o Ibrahimovic, que gol sensacional. Um dos gols mais belos da história desse grande fenômeno que é o Ibra. Na última rodada, a Suécia garantiu a vaga após empatar em 2-2 com a Dinamarca. O Johnson faz o gol já no finalzinho da partida, empatando para a Suécia. Um detalhe que lembra um pouco a Copa de 2002. A Suécia ficou na primeira colocação em outro grupo da morte, com Dinamarca, Itália e Bulgária, e foi responsável diretamente pela eliminação precoce da seleção italiana. Na Copa do Mundo de 2006, a Suécia se deu bem, passou da primeira fase em um grupo que tinha Inglaterra, Trindade e Tobago e Paraguai. Na vitória contra o Paraguai, o Ljungberg faz esse gol para a seleção sueca. Depois um jogão contra a Inglaterra de Gerrard, de Lampard, de Beckham, empate pelo placar de 2-2. O Albach marca esse gol para a Suécia, o gol número 2000 da história das Copas. E no finalzinho da partida, o Henrik Larsson marca o gol de empate da seleção sueca, empate pelo placar de 2-2. A Suécia que acabaria eliminada pela Alemanha, dona da casa, nas oitavas de final. Na Eurocopa de 2008, a Suécia não foi nada bem, ficou na primeira fase e ali estabelecia-se o fim desse ciclo da seleção sueca. O grande problema depois disso foi a Suécia depender demais do Ibrahimovic. A geração era fraca, Ibrahimovic não tinha companheiros, como tinha no início dos anos 2000. A Suécia acabou não se classificando para as últimas 2 edições da Copa do Mundo, em 2010 e em 2014. Classificou-se para a Euro, foi em 2012 e em 2016, mas não passou da primeira fase. Num confronto emblemático em 2012, Ibrahimovic contra Shevchenko. A Ucrânia de virada venceu por 2-1, o Ibra tinha feito 1-0 para a Suécia, e o Shevchenko marcou os 2 gols da seleção ucraniana. Em 2016, na despedida do Ibra da seleção sueca, já que ele se aposentou após a Eurocopa da França, o Ibra acabou passando em branco, não marcou nenhum gol naquela Eurocopa. Teve nessa jogada aí o gol contra a Irlanda, o gol contra, marcado pelo Clark. Ibrahimovic despediu-se da seleção como o maior artilheiro de todos os tempos da história do futebol sueco, com 62 gols. Depois da aposentadoria de Ibra, a Suécia, até por uma ironia, melhorou seu futebol, está bem. Como eu disse lá no início do vídeo, tem o Forsberg, meio campista, que está jogando muito, o Lindelof, zagueiro, o Guidetti, que é o atacante hoje da seleção sueca e que vem bem pelo Celta de Vigo. Pode ser que a seleção sueca se classifique para a Copa do Mundo. Hoje a Suécia está na 2ª colocação em um grupo com França e Holanda, estaria na repescagem. É uma seleção que pode sim surpreender, por que não? A Suécia historicamente surpreende. Então é isso, rapaziada, eu deixo vocês com um show de Ibra. Vocês sentiram falta de alguns gols espetaculares do Ibra? Tá aí, um deles marcado contra a França de voleio, outro contra a Inglaterra, sensacional. E inclusive os gols do Ibra contra Cristiano Ronaldo naqueles duelos entre Suécia e Portugal, que valia vaga para a Copa do Mundo de 2014 e o CR7 levou a melhor. Eu vou deixar vocês com os gols do Ibra e também com os gols do CR7 naquele confronto no fim, porque foi muito bacana aquele duelo Ibrahimovic versus Cristiano Ronaldo ou Suécia versus Portugal. Um grande abraço e até a próxima!